pelos nossos filhos. O maior presente que podemos dar para os nossos filhos é a nossa oração. E hoje Deus quer que você ore pelos seus filhos, que você interceda pelos seus filhos. Pare de reclamar dos seus filhos e comece a colocar diante de Deus a vossa ansiedade. A Bíblia diz em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelos seus filhos, né? Por coisa alguma. Em tudo sejais conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como? Pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso pensamento e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, neste dia, eu quero que você ore pelos seus filhos. Nós vamos orar e colocar diante de Deus todas as nossas preocupações, toda a nossa ansiedade. Qual é a sua preocupação com o seu filho hoje? Você está preocupado se seu filho vai crescer, não vai crescer? Se seu filho vai bem na escola ou se não vai bem na escola? Você está preocupada com as amizades do seu filho? Você está preocupado com as pessoas que ele convive todos os dias? Qual é a sua preocupação? Primeira coisa, nós vamos diagnosticar o que está te deixando preocupada. Do que você tem medo? Vocês querem colocar aqui no comentário? Porque daí eu vou ajudar você. Coloca primeiro aqui para mim qual é a tua preocupação, se você está sentindo medo de alguma coisa e é sobre esse ponto específico que você vai orar. Só que muitas vezes as mães fazem o quê? Elas brigam com os filhos, reclamam, jogam até praga sem querer, né? Tem mãe que joga praga no filho. Sem querer, ela tá jogando praga. Vai subir aí, vai cair, hein? Vai cair. Vai cair, não sobe aí não, senão você vai cair. Tá jogando praga no filho. Mas não ora pelo filho. Então, hoje nós vamos orar pelos nossos filhos. Deixa eu ver aqui o que eu separei certinho pra gente falar. Nós vamos falar hoje sobre a lei da motivação, tá? Sempre que você buscar a Deus, que você estiver na presença de Deus, você tem que entrar na presença de Deus com a motivação correta. Sempre você vai entrar na presença de Deus com a motivação correta. Tem mãe, tem pai que às vezes quer dar lição no filho. Parece que nem quer que o filho seja abençoado para ele ver que eu falei, eu falei que não era para ele ir lá, tomara que quebra a cara mesmo, para ele ver que dá errado. Gente, não. Você jamais tem que desejar que o seu filho quebre a cara. Você jamais tem que desejar o mal para o seu filho. Sempre você vai desejar para o seu filho o quê? O bem. Sempre vai desejar o bem para o seu filho. Não é verdade? Em nome de Jesus, nós vamos orar pelos nossos filhos. Gente, eu vou fechar a porta dos quartos das crianças. Eu vou fechar a porta porque eu tô ali na sala falando alto. Nós vamos começar a orar. E eles vão escutar, né? Vocês foram comigo, ó, no meu corredor. Então, agora, nós vamos orar. Eu sempre tava fazendo a live ali na churrasqueira, mas tá molhada. Ali fora tá fresquinho hoje. Vamos orar, então. Colocando os nossos filhos na presença de Deus e desejando o quê para os nossos filhos? Desejando o bem e não o mal. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Começa a orar e você também. Colocamos diante de Ti, Senhor, na Tua presença, os nossos filhos. Recante Olamana Surianda. Espírito Santo de Deus, eu coloco o Lucas e a Larissa na Tua presença. Senhor, tudo aquilo que está me preocupando, tudo aquilo que está me trazendo medo, tudo aquilo que está me trazendo ansiedade. A Tua palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. E hoje, Senhor, eu quero colocar a minha ansiedade, que eu sinto, Senhor, o medo, às vezes, de não nutrir bem os meus filhos, o medo, às vezes, que eu tenho de não ser uma boa mãe,
o medo que às vezes eu tenho de não ensinar certo as coisas para os meus filhos. Senhor, eu desejo todos os dias ensinar a Tua palavra para os meus filhos. Eu quero todos os dias, Senhor, ministrar a Bíblia para os meus filhos. Eu quero todos os dias ler a Bíblia com os meus filhos, Senhor. Não me deixe, Senhor, ser uma mulher tão ocupada a ponto de eu não ter tempo de ler a Bíblia para os meus filhos. Eu quero ler a Bíblia para os meus filhos todos os dias, Pai. Todos os dias, todos os dias. Espírito Santo de Deus, eu quero ter gratidão, Senhor, pelos meus filhos. Nesta manhã eu quero te agradecer pelo Lucas e pela Larissa. Fala o nome dos seus filhos. Eu te agradeço, Senhor, pelos meus filhos. Eu te agradeço porque eles são saudáveis. Eu te agradeço porque eles são inteligentes. Eu te agradeço porque eles gostam de ir para a igreja. Eu te agradeço, Senhor, porque eles amam a Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque os meus filhos sabem orar. Porque os meus filhos sabem te buscar. Eu te agradeço, Jesus. Alabassuri canta lá. Olha, agora ninguém vai pedir oração para si mesmo. Agora nós vamos orar pelos nossos filhos. Quem aqui no chat está pedindo oração por si? Não é. É para você pedir oração pelos seus filhos. Coloque o nome dos seus filhos aqui. Ore pelos seus filhos. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor tire todo o medo dos meus filhos. Tire todo o medo de perder o amor e de ser abandonado. Que os meus filhos não tenham medo de perder o amor, Senhor. Tira todo o medo da raiva do outro. Muitas vezes eles deixam de fazer algo por medo da raiva. Às vezes medo da minha raiva. Eu não quero, Senhor, que os meus filhos tenham medo de mim. Fala para Deus. Eu não quero que os meus filhos tenham medo de mim. A Joana está pedindo oração, ó, pelo Pedro e pelo Davi. Senhor, nós abençoamos, Senhor, os filhos da Joana, o Pedro e o Davi. Abençoamos, Senhor, o filho da Daiane, Mateus e Samuel. Abençoamos, Senhor, a Marina, filha da Patrícia, Pai. Ô, Jesus, que a Marina esteja cada dia mais inteligente, desenvolvida, sábia, esperta. A Marina vai se casar, a Marina vai ter filhos, a Marina vai ter emprego, trabalho ou será dona de uma empresa. Senhor, a Marina terá uma vida normal, apesar de todo o diagnóstico de autismo. Nós declaramos que a Marina será uma menina saudável, inteligente e perfeita. Em nome de Jesus, ela está curada, completamente curada de todo autismo. Para Jesus nada é impossível. Jesus cura AIDS, Jesus cura câncer, Jesus cura doença, Jesus cura autismo. E nós declaramos cura sobre a vida da Marina. Oramos também pela Ana Cleide, Senhor, e os seus filhos Arthur, Augusto, Miguel e Bruna. Oramos também, Senhor, pela Kátia, que a Kátia tenha... Kátia, você voltou, glória a Deus. A Kátia hoje é o segundo dia na live. Obrigada, Jesus, pela Kátia, Senhor, cuida do Eric. O Eric, Senhor, vai ter uma vida perfeita, cheia do Espírito Santo, um menino de Deus, saudável, em tudo que ele fizer, prosperará. Ariane, coloca a Sofia na tua presença, vai abençoando a vida da Sofia, vai dando a vitória para a Sofia, vai fazendo a Sofia uma menina calma, abençoada, que a Ariane consiga ler a Bíblia para a Sofia todos os dias. Eu oro, Deus, pela Priscila Santana e por seus filhos, Cauane, Júlia e Levi. Oramos também pela Jussi, pela Giovana. Oramos, Senhor, pelo Valentim. Em nome de Jesus, vai tocando na vida, Senhor, da Juliana Alves, filha da Dani. Oh, Deus amado, a Juliana é uma mulher cheia do Espírito Santo. A Juliana é uma mulher de Deus. A Juliana é uma menina cheia do Espírito Santo, que anda na presença de Deus, que não tem desejos pecaminosos. A Juliana é uma jovem e ela não tem desejos pecaminosos. Nós repreendemos todo o mal da vida da Juliana em nome de Jesus. Oramos, Senhor. Agora nós vamos orar. Ó. Que os nossos filhos sejam livres de todo o medo da solidão. Coloca. Senhor, livra os meus filhos do medo da solidão. Livra os meus filhos de perder o lado bom de mim. Livra os meus filhos da culpa. Senhor, quantas crianças, jovens e adolescentes são carregados de culpa. A culpa é uma das menores frequências, Senhor. A culpa leva à punição. A culpa gera punição.
A culpa gera autodestruição. Quando uma pessoa se sente muito culpada, ela quer se autodestruir. Por isso nós livramos, Senhor, os nossos filhos de toda a culpa. Se eu alguma vez joguei culpa na Larissa, joguei culpa no Lucas, me perdoa, Jesus. Eu não quero fazer os meus filhos se sentirem culpados. Senhor, nós oramos, Senhor, para que os nossos filhos não tenham a motivação da retribuição, que tudo que eles fizerem seja como para o Senhor e não para os homens, cientes que receberão do Senhor a recompensa. Senhor, livra os meus filhos da motivação pela aprovação, onde todo momento eles fiquem desejando ser aprovados. Pai, tira esse peso da vida dos meus filhos. Senhor, livra o Lucas e a Larissa do excesso de identificação com a frustração dos outros. Quando alguém se sente frustrado, eles também se sentem frustrados. Não, Jesus, que os meus filhos sejam livres do excesso de frustração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que os nossos filhos tenham a liberdade, Pai. Em primeiro lugar, liberdade. E o servir em segundo lugar. Porque quando a gente serve, nós nos livramos do medo. Senhor, porque o medo leva, Senhor. O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo leva ao castigo. O medo envolve castigo. Mas quem tem o perfeito amor não sente medo. Quem tem o perfeito amor de Deus tem segurança. Quem tem o perfeito amor de Deus tenha paz. Eu desejo que meus filhos tenham paz no coração. Paz. Eu não quero gerar medo nos meus filhos. Eu não quero gerar medo nos meus filhos. Eu quero gerar paz nos meus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, colocamos diante de Deus também o Vitor Henrique, a Poliana, o Adrien, o Nicolas, a Letícia, o Arthur Gurgel, o Augusto Miguel, a Bruna, a Gabriele, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Gente, se eu não orei algum nome, Deus está no comando e Ele ouviu a sua oração. Agora eu quero dar uma palavra para vocês, uma palavra curta, de 10 minutinhos, antes das 7 horas, eu quero finalizar essa palavra. E essa palavra fala sobre a lei da motivação. Quando o cansaço se transforma em depressão. Muitas vezes, as nossas ações e sacrifícios não eram motivados pelo amor mas sim pelo medo. Então, lei da motivação. Sonda o seu coração hoje, sonda como está sendo processado o coração dos filhos de vocês, a ponto de que ele está fazendo as coisas por medo, a motivação do coração dele. Quando ele te obedece, quando ele vai fazer algo para Deus ou para você, ele faz por medo ou ele faz por amor. Eu quero que os meus filhos ajam durante a vida deles por amor e não por medo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aprendemos cedo na vida que se não fizermos o que a nossa mãe quer, ela nos privaria do seu amor. Muitas pessoas, aprenderam isso. Se eu não fizer o que a minha mãe quer, eu não vou ter o amor da minha mãe. Olha que mentira de Satanás. E aí isso leva a culpa e leva a nós pensarmos que Deus age assim com a gente, o que não é verdade. O que não é verdade. Por consequência, aprendemos a dar com relutância. A nossa motivação em dar não era o amor, mas sim o medo de perder o amor. Tememos a raiva dos outros. Como meu pai costumava gritar comigo quando
aqui é um relato de uma pessoa, né? Ele estava dizendo assim, ó, como meu pai costumava gritar comigo quando eu era garoto, eu aprendi a temer conflitos inflamados. Olha só, se a gente grita com os nossos filhos quando eles são pequenos, eles começam a ter medo de gritaria, medo de briga. E aí ele tá lá no trabalho dele, o chefe dele grita com ele, ele começa a agir para agradar o chefe em tudo, para não ter grito. E tá certo isso, gente? A tua filha, daí quando o marido dela gritar, ela vai recuar. Por quê? Porque ela tem medo. Não podemos criar os nossos filhos nos gritos. Não podemos criar os nossos filhos na base do medo. Nós temos que criar os nossos filhos na base do amor. O teu filho, ele faz as coisas por você, ele te obedece, ele faz o que você pede porque você grita, porque você é violenta ou porque ele ama. O que você tem feito na cabecinha do teu filho e da tua filha? Esse medo, ele também tinha medo da raiva dos outros. Como seu pai costumava gritar com ele quando era garoto, aprendeu a temer conflitos inflamados. Esse medo o impedia de dizer não aos outros. Tinha uma coisa que ele não queria fazer, que ele não deveria fazer, mas ele fazia como um escravo, por medo de dizer não. Porque toda vez que ele dizia não para a mãe dele, para o pai dele e a mãe dele o castigava, gritava com ele. Os nossos filhos precisam ter liberdade de dizer o que não gosta. Os nossos filhos precisam ter liberdade de falar, mamãe, eu não gosto desse alimento. De falar, mamãe, eu não gosto de ir na casa daquele primo. Imagina se teu filho tá sofrendo uma pedofilia, tá sofrendo um assédio sexual, tá sofrendo alguma coisa com alguém, só que ele tem medo de dizer não. Não coloque a mão aqui. Não coloque a mão aqui, não pegue em mim assim, não ponha a mão no meu bumbum, porque ele tem medo. Nós precisamos reforçar em nossos filhos o músculo do não. Você sabia que o não é um músculo? É que nem um músculo? Que você tem que exercitar o músculo do não? Eu estimulo o Lucas e a Larissa a falar não. Eu ensino o Lucas e a Larissa a falar não. Eu falo, Lucas, você gosta disso? Você quer isso? Você acha bom isso? Se você não gosta, filho, fala não. Essa brincadeira que teu amigo tá fazendo com você na escola, você tá achando bom isso? Fala não. Larissa, sua amiguinha tá sendo abusiva, tá sendo sufocando você. A Larissa já chegou em casa contando, aquela menina me sufoca, mãe. Ela quer me obrigar a brincar com ela na hora do intervalo. Eu falo, fala não. Fala não, filha, fala não, eu não gosto dessa brincadeira. Os seus filhos têm liberdade de falar não dentro de casa, porque é dentro de casa que eles vão ser estimulados o músculo do não. Deixa eu ver quem perguntou aqui. Gonçalves perguntou, vai ficar gravada? Estou arrumando minha filha para ir para a escola, vai ficar gravada. Vai ficar gravada assim. Sueli. A Sueli tá contando um episódio aqui, ó, minha aluna. Me recordo, Pri, de ser muito general com os meus filhos na infância. E eu pequei nesse sentido. Mas você não sabia, né, Sueli? Dei pouca liberdade para eles questionarem e expor suas vontades. E aí, Sueli, isso causa dificuldade. Ontem a Sueli estava me contando na mentoria, pedindo oração pro Rian, porque ele vai morar talvez junto com outro rapaz, né? A gente não sabe, né, Sueli? E aí, Sueli, você tá vendo como que ele precisava ter o músculo do não bem estimulado? Porque agora, quando ele vai morar junto com outra, né, estudante, 2 estudantes juntos no mesmo apartamento, aí ele falaria não pro colega. Olha, não pegue as minhas comidas na geladeira. Essa prateleira é a sua, essa é a minha. Aqui tá os meus iogurte, tá as minhas geleias, tá as minhas coisas, os meus ovos, as minhas coisas. Você não vai mexer na minha prateleira. Não!
Não. Se você pegar as minhas coisas, eu vou somar e você vai me pagar no final do mês. Ó, você comeu a minha geleia, você comeu o meu Danone, você comeu os meus hambúrgueres que estavam aqui. Eu somei tudo, ficou R$70 para você me reembolsar. Tá entendendo, Sueli? Como é importante? Como é importante dizer, não pegue os meus cobertores. Os meus cobertores são meus, você usa o seu, né? Então, quem tem um músculo do não bem definido consegue ter mais atitude na vida adulta. Quem não tem boca pra nada, ai, meu filho é tão bonzinho, tem boca pra nada. Depois ele vai sofrer na fase adulta. Nosso filho tem que ter boca, sim. Tem que ter boca pra dizer não até pra professora. Até pra professora. Entendeu? Eu achei... Então, assim... Às vezes a professora... Nossa, não responde a professora. Como assim não responde a professora? E se a professora mandar teu filho negar a fé? E se a professora falar que Jesus não é ninguém dentro da sala de aula, você vai aceitar? Teu filho vai aceitar? E se teu filho é chamado para um ritual lá de uma religião de feitiçaria, teu filho vai fazer? Teu filho vai participar? Eu lembro que uma vez na escola teve um episódio lá de... Eu sou cristã evangélica. E aí era para fazer um teatro em que as meninas iam se vestir de feiticeiras, ia fazer o ritual da lavagem das escadarias. Deu para entender, né? Elas iam se vestir todas de branco, com turbante na cabeça, com um monte de colar, como se elas fossem feiticeiras, iam lavar as escadarias. Estão entendendo? O teatro? Como se isso aí fosse da cultura brasileira. E eu falei, não. Eu não vou participar. Eu tinha 15 anos. Eu não vou participar. Eu não vou fazer teatro de ritual nenhum. Que essas coisas são consagradas. Eu não vou participar. Ah, vai descontar a nota. Eu falei, desconta a nota toda. Pode me reprovar, mas que eu não vou participar, não vou participar. Então você precisa ter um não bem definido. Você entendeu, né, Sueli, o que eu falei? Algo aí da sua... que acontece aí na onde você mora. A Sueli falou, precisei intervir em várias situações na vida adulta deles, para eles ajudarem a colocar limites, porque não tinham o músculo do não bem definido. Então ela tá aqui, ó. Medo de perder o amor ou ser abandonado. Tem mãe que fala assim, ó, se você... Eu já vi isso num episódio da Super Nani. Quem lembra da Super Nani? Gente, passava no SBT. Aconteceu o seguinte, a mãe, quando o filho desobedecia, ela não beijava o filho na hora de dormir. Aí a Super... Nossa, tô com soluço. A Super Nani corrigiu eles, por quê? Ela colocava os 3 filhos pra dormir. Aí aquele filho que não tinha feito o que ela queria, não obedeceu ela, ele não ganhava beijo na hora de dormir. Ela retia o amor. Olha, tô arrepiada, gente. Como isso é sério, meu Deus do céu. Que Deus esteja tocando no seu coração se você anda fazendo isso. Você emburra. Você deixa de abraçar teu filho. Você deixa de dar amor pro teu filho porque ele não fez o que você quis. Isso vai causar um mal na vida do teu filho. Que na hora que o teu filho for adulto, marido ou esposa, seja homem, seja mulher, ele vai fazer tudo que o cônjuge quer, vai ser um escravo do cônjuge, com medo de perder o amor da esposa, com medo de perder o amor do marido. Tem mulher que faz isso com o marido também. Se o marido não faz o que ela quer, ela nega sexo, ela nega amor, ela nega abraço, ela nega beijo, ela vira emburrada. Gente, isso causa um mal na família. Aí não tem paz no lar. Por que não tem paz? Falta de sabedoria total. Nunca moeda de troca pode ser o amor. Entenda isso. Nunca moeda de troca para convencer teu filho a fazer alguma coisa vai ser o amor, vai ser o carinho, vai ser o abraço, vai ser o beijo. Você vai beijar o teu filho todo dia antes de dormir, independente do que ele faça. Porque Deus ama você e não nega amor para você, independente de que você faça.
Imagina se Deus deixa de te amar porque você desobedeceu a Deus. Deus não quer que você assista novela, porque novela é do diabo. Big Brother. Gente, que é a pior coisa do mundo pra entrar demônio dentro da tua casa é novela e Big Brother. O povo dali é tudo consagrado pras trevas. Eu tava assistindo essa semana o DVD, né? Os clipes de música do Luciano Camargo. Quem já assistiu? Coisa mais linda, gente, aquilo. Meu Deus, olha, se fosse um CD, um disco já tinha furado, de tanto que eu assisto. O Luciano Camargo, aqueles hinos mais lindos um do outro que ele se converteu, agora ele é de Jesus, e aquela voz sertaneja, coisa mais linda, e aquelas músicas. Aquilo lá foi consagrado a Jesus. O dia que o Luciano Camargo foi gravar, eles deram as mãos, oraram. Em nome de Jesus, Senhor, nós consagramos esse DVD ao Senhor Jesus Cristo, nosso Criador do céu e da terra. Agora, você acha que quando vai gravar uma novela, dessas novelas do demônio, quando vai gravar um Big Brother, lá, que eles vão montar aquelas coisas, é tudo pra dar confusão, aquilo tudo é pra dar briga. Eu que sou arquiteta, eu vejo que o projeto daquela casa do Big Brother é pra gerar contenda. As cores, a posição dos móveis, tudo é pra gerar gatilho de briga, de confusão. Não liga a TV naquilo, não assista aquilo. É do demônio, tá abrindo brecha pra entrar de demônio dentro da tua casa. Igual você tá com a tela aberta aqui, ó, pra eu orar com vocês, aqui tá entrando os anjos de Deus na tua casa. Porque isso aqui, ó, essa gravação, antes de eu começar, eu orei, eu consagrei a Deus. E aquele povo lá, consagrou tudo pro diabo. Então não assiste, tá? Olha lá, medo de perder o amor ou de ser abandonado. Tem criança que tem esse medo, cresce com esse medo, vira capacho de todo mundo, vira capacho do chefe, da esposa, do marido. Você quer que teu filho vire capacho de alguém? Eu quero que meu filho respeite a esposa dele. Mas eu não quero que a esposa do meu filho faça meu filho de tapete, não. Eu quero que meu filho fale, não. De repente a esposa do meu filho quer estourar o cartão de crédito, quer gastar além da conta. Meu filho vai falar, não senhora, me dá aqui esse cartão, vou jogar fora. A senhora não vai ter mais cartão. A senhora não tem cuidado com as coisas. Eu quero que meu filho saiba impor. Agora, não, se eu tirar o cartão dela, mãe, ela fica sem me beijar, sem me abraçar. Ela emburra, calma lá. Você tá entendendo? O teu filho, ele tem medo da raiva dos outros, porque toda vez que ele faz algo, você demonstra raiva pra ele, aí pra não ver a sua raiva, o teu filho abaixa a cabeça. Os nossos filhos têm que obedecer por convicção, gente. O Lucas e a Larissa têm que obedecer, eles têm que colocar o uniforme na hora de ir pra escola, eles têm que preparar a mochila, eles têm que fazer tarefa, eles têm que tirar notas boas na escola. Tudo por convicção de que isso é bom pra mim. O meu filho tem que falar, mamãe, eu vou estudar porque é bom pra mim. Eu não vou estudar pra agradar minha mãe. Eu não vou estudar porque senão minha mãe fica raivosa. Eu não vou estudar porque senão minha mãe surta se eu tirar nota baixa. Eu vou estudar porque é bom pra mim. Porque eu vou ser boa aluna. Porque na hora do vestibular eu vou passar em 7º lugar pra arquitetura. Vocês sabiam disso? Que eu passei em 7º lugar para arquitetura? Por quê? Porque eu estudava para mim. Eu nunca estudei para agradar minha mãe. Nunca. Nunca estudei para prova. Para quê? Para minha mãe não ficar nervosa. Vocês estão entendendo o que tem que ser feito? Medo da solidão. Algumas pessoas cedem porque sentem medo, sentem que ganharão amor e acabarão com a sua solidão. Tem gente que tem medo da solidão. Tem mulheres hoje que deixam o marido pisar nelas porque elas têm medo da solidão. Porque quando crianças tinham medo da solidão, porque o pai e a mãe deixavam eles de castigo, trancados no quarto sozinho. Aí hoje o medo da solidão faz com que eles sejam capachos dos outros. Capacho da esposa, capacho do marido. Será que você está educando o teu filho a ter medo da solidão? Pensa nisso. Medo de perder o lado bom de mim. Fomos feitos para amar. Por isso, quando não estamos amamos, sofrendo. Muitas pessoas não conseguem dizer amo você,
mas não quero fazer isso. Sabia que você pode dizer isso? Você pode dizer pro teu marido assim: meu amor, eu amo você, mas hoje eu não quero comer na casa da minha sogra, hoje eu vou ficar em casa. E eu amo você, mas eu não vou. Eu amo a minha sogra, mas hoje eu vou ficar estudando. Você consegue dizer isso? Dizer pra pessoa que você ama, mas você não vai ceder ao capricho da pessoa? Eu tenho que comer todo domingo na casa da minha sogra, senão ela vai pensar que eu não amo ela. Ela vai pensar que eu não gosto dela. A minha sogra não tem, eu não tenho esse medo. Eu falo: dona Santa, eu amo você, mas hoje eu não vou poder almoçar na sua casa. Tá entendendo? Liberdade para dizer não. Liberdade para dizer não. Culpa. O ato de dar de muitas pessoas é motivado pela culpa. Tentam praticar boas ações para superar a culpa que guardam e para se sentir bem consigo mesmas. Tem pessoas que, quando dizem não, se sentem mal. Então elas ficam tentando merecer a bondade. Quem é que sente culpa quando diz não? Escreve aqui para mim, para eu saber. A Sônia disse assim, Pri, meu filho tem 12 anos e não quer estudar. Ele só quer trabalhar. Você tem que mostrar pro teu filho, Sônia, que é bom ele estudar para ele. Você não pode obrigar, você tem que mostrar para ele: filho, olha só que bom. Eu estudei, você pode ser o exemplo. Filho, eu estudei, eu falo para os meus filhos, eu estudei, eu me formei como arquiteta, eu ganhei muito dinheiro como arquiteta, depois eu quis parar porque eu me tornei mentora, mas eu já escrevi 5 livros. Se eu nunca tivesse estudado, eu não teria esses livros escritos. Se eu nunca tivesse estudado, eu não saberia falar bem o português para hoje fazer uma live e ser compreendida com as pessoas, pelas pessoas. Os estudos me levaram a um patamar maior. Eu me formei em teologia, eu tenho conhecimento da Bíblia. É muito gostoso estudar. Eu amo estudar, é uma delícia estudar. Só que tem vezes que ele nunca te vê com um livro na mão. Pensa nisso, Sônia. Às vezes ele vê você só com o celular na mão. Ele vai te copiar. Para os nossos filhos gostarem de ler livros, nós temos que ler livros. Meus filhos vivem me vendo com livros na mão, com Bíblia na mão. Meu filho não quer ler a Bíblia. Ele vê você lendo a Bíblia? Então pensa nisso. Pri, pode indicar uma leitura? Essa leitura aqui, depois eu vou passar para você no direct, tá bom? Eu vou passar para vocês esse livro, sim. Esse livro aqui, do qual eu tô tirando essas coisas, é esse aqui, Limites. Pode comprar. Quando dizer sim, quando dizer não. Henry Cloud. Você vai amar ler. Assumindo o controle da sua vida. Limites. Quando dizer sim, quando dizer não. Eu vou indicar assim. Foi ótimo a Vivi ter pedido. Quero que vocês leiam esse livro. Deixa eu virar aqui. Tira print. Pode tirar print. Henry Cloud. É muito antigo esse livro, gente. É muito antigo. Tanto é, Vivi, que eu comprei no sebo esse livro aqui. Comprei no sebo, comprei usado, tá? Quando dizer sim, quando dizer não. Assumindo o controle da sua própria vida. Da editora Vida. Ok? Gente, eu li esse livro já umas 3 vezes. Mudou a minha vida. Mudou completamente a minha vida. Retribuição. Algumas pessoas ganham as coisas com bilhetes de culpa em anexo. Por exemplo, quando os pais dizem coisas como: nunca tive coisas tão boas como você. Você deveria ter vergonha de tudo que tem. Gente, você já fez isso com seu filho? Eu já fiz. Teve um dia que eu falei assim pro Lucas e pra Larissa assim: nossa, deve ser bom ser filho de rico, né? Porque na minha infância eu não tinha nada do que eles têm hoje. Aí eu falei assim: o Lucas e a Larissa estudam escola particular, o Lucas e a Larissa têm clube, o Lucas e a Larissa têm piscina, o Lucas e a Larissa entra na piscina em casa, entra na piscina no clube. Tem tudo, vocês têm tudo.
tem sapato, tem roupa aos montes, tem tênis para escolher, 6, 7 par de tênis. Eu era um por ano. Quantas vezes a gente fala isso para os nossos filhos, né? Eu nunca tive as coisas boas igual você tem. Você deveria ter vergonha de tudo que tem. Essas pessoas sentem obrigadas a pagar por tudo que receberam. Então, às vezes, os nossos filhos fazem as coisas por retribuição. E não é também. Isso também está errado. Isso também está errado. A gente tacar na cara dos nossos filhos o que a gente dá para eles. Ficar toda hora esfregando na cara deles que eu não tive e você tem. Eu já me corrigi nisso aí. Isso aí tá errado. A aprovação, medo de aprovação também tá errado. Fazer as coisas por aprovação. Muitos sentem-se como se ainda fossem crianças à espera da aprovação dos pais. Portanto, quando alguém quer que façam algo, precisam atender para que esse pai simbólico fique satisfeito. Nossa. Medo da aprovação dos pais. Sempre esperando a aprovação dos pais. E aí quando crescem, quando estão adultas, sempre esperando a aprovação da esposa. Sempre esperando a aprovação do marido. Sempre esperando a aprovação do chefe. Não faz o que é certo, faz o que é para ser aprovado. Excesso de identificação com a frustração dos outros. Gente, vocês lerem esse livro aqui, vocês vão mudar a forma de educar os filhos de vocês. Vão mudar. Excesso de identificação com a frustração dos outros. Pessoas que não resolvem todas as suas decepções e frustrações. Sempre que precisam negar algo a alguém, sentem a frustração do outro no grau máximo. Não conseguem suportar a ideia de magoar alguém. Você sabia que tem dia que você vai dizer não, mesmo que a pessoa fique magoada? Mesmo que, por exemplo, vocês acham que eu consigo ir em todas as festas que me convidam? Vocês acham que eu consigo ir em todos os aniversários que me convidam? Vocês acham que eu consigo ir em todos... Tem uma amiga minha, a Silvana, que eu amo ela. Se ela estiver aqui na live, ela vai saber. A Silvana mora em Sarandi, uma cidade ao lado de Maringá. Ela é uma das minhas melhores amigas, eu amo elas, ela já veio aqui na minha piscina, ela já veio na minha casa, ela já veio no meu aniversário. A gente se dá muito bem, as nossas ideias, eu gosto demais dela, ela gosta demais de mim. Ela já me chamou para alguns eventos, eu já chamei ela para alguns eventos. Só que a Silvana, ela é muito elétrica e ela vai em muitos eventos, mas muitos. E ela já me chamou várias vezes para eventos lá em Sarandi e eu disse não. E eu não tenho medo que a Silvana fique magoada comigo. De coração, eu espero que ela me compreenda. E eu sei que ela compreende, porque ela é uma mulher madura, ela é uma mulher inteligente e ela me compreende. Mas, se em algum momento ela falar assim, nossa, eu tô magoada com a Pri, porque já é o 4º evento que eu chamei ela, ela não veio. Gente, uma que eu moro muito longe da cidade, assim... Tipo, dá quase 1 hora de distância daqui até a cidade dela. Ao evento que eu teria que participar. 1 hora. Eu moro do outro lado de Maringá. Outra coisa. Talvez naquele dia eu não queira sair de casa. Talvez naquele dia eu quero ficar em casa com a minha filha, com meu filho, com meu marido. Eu quero ficar sossegada. Eu quero fazer uma sopa, comer uma sopa e dormir mais cedo. Tá entendendo? Então, a pessoa que ela não sabe... dizer não, ela diz sim para todo mundo e diz não para si própria. Então nós não queremos criar filhos assim. Nós queremos que os nossos filhos aprendam a dizer não para as pessoas. E como que você vai ensinar isso para os teus filhos? Dando liberdade para ele dizer não para você em casa. Às vezes eu quero entrar na piscina, eu falo, gente, Lucas, Larissa, entra com a mamãe. Aí eles falam assim, mamãe, eu não quero agora. Dá liberdade. Não, você vai entrar sim. Você vai entrar comigo, senão eu vou ficar magoada, eu vou ficar triste. Não. Filho, você tá com vontade? O que você quer fazer agora à tarde? Mamãe, eu quero ficar lendo um livro. Se ele quer ficar no celular, eu dou uma insistidinha, né? Que eu falo, não, filho, sai um pouco desse celular, vem aqui pra fora, joga bola, brinca na piscina e tal. Mas, não, eu quero ler. Eu quero dormir agora à tarde, é sábado, mãe, eu quero ficar dormindo. Dá liberdade pro teu filho. Dá liberdade pro teu filho dizer não.
a questão é o seguinte: fomos criados com liberdade. Isso resulta em gratidão, afeto e amor aos outros. Se ser generoso é recompensador, é bem melhor dar do que receber. Se a sua doação não lhe traz alegria, então você precisa examinar a sua motivação. Pense o seguinte: toda vez que você dá algo para alguém, um presente, o seu tempo, um serviço, você faz algo para alguém, você faz com qual motivação? A sua motivação é medo da solidão, é culpa, é retribuição, é desejo de aprovação, é excesso de identificação, é medo da raiva, é medo de perder o amor? Ou você faz por amor, afeto e alegria? Eu tô aqui, ó, fazendo essa live com vocês. Eu tô fazendo aqui por quê que eu tô fazendo essa live? Eu tô fazendo porque por amor. Não é medo de perder seguidor, não é medo de perder o afeto, de perder gratidão. É por amor. Toda nossa atitude diária deve ser motivada pelo amor. A lei da motivação diz o seguinte: ter liberdade em primeiro lugar, servir em segundo lugar. Ter liberdade em primeiro lugar, servir em segundo lugar. Tem líder na igreja que joga culpa nas pessoas, né? É porque você só fica cuidando da sua casa e você tem que vir servir na igreja, porque senão Deus não vai te aceitar no céu e não sei o que, jogando culpa. Você não deve servir na igreja por culpa, você deve servir na igreja por amor. Quando você vai para a igreja servir, ajudar, você vai por amor ou por culpa? Ah, tá. A Sônia fez uma pergunta importante aqui, gente, ó. Pri, eu obrigo meu filho a ir ao culto quando ele não quer ir. Tá certo isso? É o seguinte, a questão de ir para a igreja e ir para a escola tem que ver a idade. Porque quando eles são pequenos, a gente obriga eles a irem para a escola, né? A gente não fala, vai o dia que você quiser para a escola. Quer ir, vai. Não quer, não vai. A gente obriga a ir para a escola, porque é importante. Pensando dessa forma, eu acho que também a gente deve obrigar a ir para a igreja, porque a gente obriga a ir para a escola. Então, a gente obriga a ir para a escola. Então, se você obriga a ir para a escola, Sônia, você tem que obrigar a ir para a igreja. Só que não deveria obrigar nem ir para a escola e nem ir para a igreja. A gente tem que perguntar, filho, por que você não está querendo ir para a escola? A escola é tão legal, a gente aprende coisas novas, a gente tem amigos. Os meus filhos amam ir para a escola. Por exemplo, semana que vem Joel vai viajar. E aí eu vou ficar sozinha com as crianças. Eu poderia falar assim, vocês querem ir para a escola hoje? Se não quiser, pode faltar, que eu tô com uma preguiça de levar vocês pra escola, então falta. Se eu falar isso, o Lucas ela diz, não mãe, eu tenho que ir. É importante eu ir pra escola, eu tenho prova, eu tenho trabalho, eu não posso ficar com falta, eu não posso chegar atrasado. Os meus filhos vão me pedir pra ir pra escola. E se eu falar pra eles faltar na igreja, eles também vão me pedir pra ir pra igreja. Então, Sônia, dá uma avaliada, por que o teu filho não quer ir pra igreja? Será que a professora da igreja tá sendo muito chata? Será que os amiguinhos estão fazendo bullying com ele? Será que ele está sendo maltratado na igreja? Por que ele não quer ir para a igreja? Por que ele não está acostumado a louvar e ter prazer na adoração? Então avalia tudo isso, porque não é normal, tá? Mas eu te digo, se você obriga a ir para a escola, você obriga a ir para a igreja. Se você não obriga a ir para a escola, você não obriga a ir para a igreja. Entendeu? Só que o correto é não obrigar nada, nem ir para a escola e nem ir para a igreja. A Sueli disse, meu pai afastou os filhos da igreja. Isso é duro, hein? Deixe que Deus cuide de seus medos, resolva-os e crie alguns limites saudáveis para preservar a liberdade que lhe foi concedida. Gente, então, esse aqui eu li a página 99, tá, do livro de limites, falando sobre a lei da motivação. Sueli, eu não fiz capa pra essa live, tá? Aí você pode fazer a capa do jeito que você quiser. Tirar a foto aqui, ó.
Gente, nós oramos no começo pelos filhos, tá? E agora nós falamos sobre a lei da motivação. Então, você que perdeu já a parte da oração, você pegue o começo da live gravada e vai estar lá a live gravada. Hoje é o dia 5, é a 5ª semana da campanha de oração pelos filhos. Faltam mais 2 para nós encerrarmos. São 7 semanas de oração pelos filhos. Se você chegou hoje, você vai assistir as outras que estão salvas. Estão salvas aqui no Instagram, no número 1, 2, 3, 4, 5, todas as quartas-feiras. E tem também no YouTube, tá bom? No YouTube também tem a playlist, gente. A Sueli organizou pra mim tão facinho a playlist, assim, ó. De de 1 a 7, as campanhas de oração. E daí tem separado a campanha de oração pelo casamento, que é da segunda-feira. Outra playlist separada, a campanha de oração pelos filhos. Outra playlist separada, a campanha de oração pelo financeiro. Segunda, quarta e sexta, 6h30 da manhã. Rosane colocou: peço ajuda em oração pela minha família. Restauração do relacionamento com minhas filhas Gabriela e Emanuela. Elas são adultas, Rosane? Suas filhas? São adultas? Eu tenho curso, viu, Rosane? Paz no lar com os filhos. Tá lá na plataforma. Depois, se você quiser adquirir o curso. Quem adquiriu o curso Paz no lar com os filhos é valor de R$ 497. Eu dou de presente a mentoria O Poder da Mulher Sábia, tá? E vocês vão entrar na mentoria. Sônia, eu faço ele no culto, já li. Então tá bom, gente. Um beijo. Hoje nós fomos até mais tarde, era para encerrar às 7 horas, mas o assunto rendeu e foi bênção, né? Quem gostou? Quem gostou, manda um coração aqui. Compartilha essa live se ela te abençoou, se ela foi bênção na sua vida. Compartilha a gravação com alguém. Salva essa gravação para você assistir depois, tá bom? E Deus, olha, muitos corações. Muita gente gostou. Glória a Deus. Deus abençoe. Até mais.